E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou trazer uma reflexão sobre a importância de um trabalho terapêutico, de um trabalho com um coaching, com um técnico, com alguma estrutura, uma comunidade, um grupo, enfim, qualquer coisa que você esteja depositando a sua fé, a sua esperança, a sua crença para encontrar uma melhoria de vida, tá? Te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer os nossos conteúdos. E a conversa, ela é em cima da abstinência e da dependência química, é a temática que a gente tem aqui nesse canal. Mas, como eu sempre falo, o objeto determinante de vício é uma pontinha no iceberg de um colossal de pensamento e sentimento. Então, muitas vezes, o assunto que eu trago para a gente refletir e conversar, ele cruza com comportamentos comuns de muitas pessoas, sentimentos comuns, pensamentos comuns, porque faz parte da vida, da existência, é normal isso para todos. O que diferencia um adicto genuíno, né? Vamos deixar classificado como um adicto integral, com todas as suas manifestações egocêntricas, obsessivas e compulsivas, um ser altamente destrutivo, com inabilidade de viver, aquele guarda-chuva da adicção, né? Com ramificações de todas as neuroses e transtornos que se manifestam enaltecidos em algum momento. Esse é um adicto completo. Então, tirando o álcool, a droga, o vício, ficam todas essas coisas que são comuns para todos, tá? Eu já trouxe vários conteúdos aqui no canal, existem diversos títulos que podem atender necessidades específicas, seja você alguém que convive com um adicto, seja você procurando alguma ajuda, achando que é um adicto, seja você procurando uma remoção ou redução de uso, aspectos espirituais, aspectos medicinais, enfim, são muitos os títulos que temos aqui e de uma certa forma eu vou tentar abraçar algumas ramificações na importância de você realmente ter confiado o seu propósito de melhoria em alguém que esteja pronto para isso, tá? Eu vou dar alguns exemplos, mas são exemplos não para entrar em contradições, porque a ideia aqui não é falar mal de ninguém, nem de nada, tá? Mas é mostrar como é importante uma seriedade, principalmente quando o assunto é ligado ao vício, tá? Porque o vício é um mistério, o tratamento do vício é um mistério, ele em algum momento tá ligado a muita coisa, são muitas origens, muitas verdades, muitas soluções. Então é difícil responder alguma coisa exata sobre o vício. É difícil querer entender alguma coisa exata sobre o vício. O entendimento mais próximo que conseguimos chegar é um entendimento muito amplo, que cruza com muita coisa da vida, com muitas áreas, tá? E somente o conhecimento amplo é possível para então encontrar uma vida plena e saudável. Pois bem, a minha jornada ela é de 13 para 14 anos escrevendo sobre abstinência e dependência química, indo para 11 anos sem o uso de álcool e drogas, e agora numa participação, indo para segundo ano, trabalhando como terapeuta pela minha formação em dependência química. Além disso, eu iniciei um curso de psicanálise, estudo diversos assuntos desde muito tempo. Eu fiz terapia quando era criança, depois fiz terapia quando era adolescente e não parei de fazer. Fiz diversas linhas terapêuticas, né? A psicoterapia comum, clássica, que atende aspectos comportamentais, fenomenológicos, existenciais,
fui para uma linha antroposófica, psicanálise profundamente, psiquiatria. Então, assim, é um ambiente comum para mim, tá? É um ambiente que eu já tenho há muito tempo. E eu tenho uma facilidade de tentar, pelo menos, me conhecer um pouco melhor. E ainda assim, obviamente, eu vou morrer sem me conhecer por completo, mas pelo menos eu já sei o que eu não quero ser, o que eu não gosto, e isso já é um grande avanço. Eu tô dizendo essas coisas pelo seguinte: hoje nós vivemos algumas realidades de um mundo muito facilitado à informação, e essa facilidade à informação faz com que muitos assuntos não sejam profundamente compreendidos, tá? Mais do que isso, a facilidade de hoje faz com que tenhamos pessoas e estruturas formadas, validadas, credenciadas, aptas para exercer um ofício, tá? E isso de forma muito rápida. Em questão de meses, você pode sair formado para exercer um ofício. Não estou dizendo que isso seja ruim, tá? Mas eu estou dizendo que isso pode ser ainda muito raso para receber níveis profundos de trabalho. Então, assim, eu sou oriundo dos 12 Passos, dos grupos anônimos, é o meu alicerce. O meu trabalho ele tem como base provocativas filosóficas, psicanalíticas, psicológicas, conhecimentos periféricos, marginais, né? São apenas introduções às questões psiquiátricas. Eu investigo profundamente e desmistifico todos os aspectos espirituais e subjetivos e trago sempre um norte de ciência, de medicina, de razão. Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: eu tenho conversado com algumas pessoas e eu já falei isso também em outros vídeos, eu fico realmente preocupado e triste com o que tem ainda por aí, tá? Antes de eu falar, eu vou fazer um pouquinho mais de rodeio para tentar não machucar ninguém. Eu acredito de fato que não são todas as pessoas que vão se identificar comigo, e que bom, tá? Porque eu não sou aquele que tem a verdade. Eu tenho algumas verdades que servirão em algum momento para alguém, tá? Que depois podem não servir mais. E algumas verdades que não servirão para ninguém em algum momento, e outras serão suficientes para essas pessoas, tá? Então eu jamais me coloco como alguém que saiba algo. Eu conheço coisas e assim compartilho, estudo e trabalho, tá? E vivo, né? Principalmente, e vivo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acredito que todas as pessoas exerçam seus ofícios num propósito de bem, tá? Mas existem estruturas que pegam emprestado alguns princípios. É quase que uma relação universalista, né? Você pega um punhadinho de cada coisa e cria a sua coisa. Legal, não tem nada demais nisso, desde que haja uma seriedade em cada bocadinho que você pegou e tenha uma conduta em cima de princípios reais, tá? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: existem estruturas que pegam um princípio X e anexam coisas. Mas aquele princípio X ele já está determinado, ele já está estruturado, tá? Poxa vida, eu escutei uma coisa que me deixou realmente triste.
O universo da clínica, da instituição, do hospital, ele é muito importante, como eu já falei em outro vídeo, profissionais de rua, estruturas, etc., porque eles fazem uma frente de desintoxicação, ressocialização, inserção de novos conceitos, compreensões, entendimentos, etc. E ótimo que exista isso. Mas existe em alguns lugares algumas coisas que são adotadas em princípios já estabelecidos que não são verdade. E quando a pessoa chega deslacerada, procurando ajuda, e recebe uma orientação distorcida, até que ela esteja suficientemente pronta para questionar, duvidar, investigar, procurar, querer entender realmente o que é aquilo, ela já se fudeu muito. Porque ela vai pegar uma linha que já era definida por um princípio, que já está estruturada, que já funciona, que existe de uma forma ordenada, tem um porquê daquilo. Aí chega algo ou alguém e coloca um braço. Só que esse braço ele é totalmente distorcido. Ele pode até funcionar, ele pode até contribuir, mas ele não pode ser colocado como algo da estrutura inicial. Ele tem que ser colocado como algo complementar da estrutura justaposta. Em outras palavras, o princípio que já existe não pode ser associado ao complemento. Você pode complementar, desde que você diga, escuta aqui, esse é o princípio, tá? Nós entendemos que esse complemento pode ajudar. Olha a diferença de dizer, esse é o princípio, coloca isso aqui também e manda ver. Esse é o achismo. O achismo desvirtua o princípio. O achismo pode entrar da seguinte maneira: eu acho que isso pode ajudar se você entender que vai te ajudar dessa maneira. Fica à vontade se você quiser tentar, tá? Mas o princípio é esse. As pessoas estão morrendo, ficando louca, voltando ao uso. Porque não há uma orientação real. Porra! São vidas que estamos tratando. São dores reais, dificuldades reais. Eu tenho dor real. Estou abstêmio há quase 11 anos. A minha doença migra. Eu cometo ainda erros de outras formas. E se não fosse o meu período de abstinência continuada, talvez eu jamais enxergaria e estaria cometendo mais erros, porque isso é da natureza humana. Nós esquecemos e erramos. Se não tiver uma retidão, como que a pessoa que está sofrendo vai encontrar uma maneira e uma forma de melhorar? Aí trazendo agora para pessoas. Eu já fiz vídeos também sobre isso, porque toda essa conversa é a necessidade de você, que está numa estrutura ou que está com alguém, questionar o que você está tendo. Eu não estou dizendo para você ter desconfiança, eu estou dizendo para você questionar, tá? Se você não tem uma melhoria contínua e você está tentando de tudo, está sendo honesto, transparente, reconhecendo os seus erros, tentando reparar, corrigir, não cometer mais e não está avançando,
Veja o que você está fazendo, veja com quem você está. Porque assim, no meio da terapia, uma das coisas mais importantes é você ter a certeza que a pessoa que você está confiando a sua vida saiba quem ela é, tá? Não tem como eu vir aqui falar com vocês de álcool e droga, mais do que isso, né? Não tem como eu vir aqui falar com vocês sobre sobriedade e abstinência sem que eu viva isso, sem que eu saiba isso, sem que eu tenha conhecimento real sobre isso. Tanto que, vocês lembram que eu falei que eu tenho uma introdução psiquiátrica? Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho formação, eu não sei. Eu conheço superficialmente algumas coisas que complementam o meu trabalho terapêutico e que eu sempre direciono para o profissional qualificado e jamais falo sobre o transtorno e o medicamento profundamente. Eu vivo em prelúdios, prefácios, spoiler, teaser, introduções. Então, assim, eu devo conhecer. É minha obrigação, é meu dever. Eu preciso conhecer, tá? Para entender o que você usa, para entender de repente o que você pode usar, para entender também o que está acontecendo junto à adicção. E na terapia, como em qualquer outra coisa da vida, se a pessoa não sabe o que ela é, se a pessoa não tem um estudo profundo, se ela se formou em poucos meses e está exercendo um ofício, se ela nunca fez um trabalho investigativo sobre si, se ela nunca teve algo marcante que a fez, sabe, mergulhar dentro dela e se conhecer, como ela vai te atender? Como ela vai te orientar? Como? E há uma competição muito feia entre os profissionais. É o melhor psicólogo, é o melhor terapeuta, é o melhor psicanalista, é o melhor psiquiatra, é o melhor hospital, é a melhor clínica, é a melhor instituição, é o melhor acolhimento, é a melhor ressocialização, é a melhor base comunitária, são os melhores voluntários. Não existe o melhor, não existe o melhor, não existe. O que existe é a identificação da pessoa com o outro. Se essa pessoa se identificar com esse recém-formado de poucos meses e o recém-formado tiver ali uma seriedade com ele, em qualquer momento de dúvida, sem conhecimento, ele disser: isso eu não conheço ainda, mas eu vou procurar e volto com uma resposta para você. Se eu não encontrar a resposta, eu vou te encaminhar para alguém que saiba. A gente complementa isso e continua o nosso trabalho. Essa é a maneira de funcionar na saúde mental. Em tudo, né, na verdade. Mas no cuidado da saúde mental, tá? Eu tô dizendo isso porque as pessoas estão completamente desamparadas. Completamente. Não há acolhimento real da fragilidade que é a porra da doença mental. Porque os profissionais não trabalham as suas próprias doenças mentais. E não é porque eles não têm. É porque eles não conseguem aceitar que têm. Todos temos neuroses que se manifestam em algum momento. Todos temos traços de todos os transtornos possíveis que se manifestam em algum momento. Quem, em sã faculdade de 2023,
não fica preso no celular. Quem? Qual é o traço de apego na rede social? Quem não acorda de madrugada e olha o celular e fica com insônia? Quem não toma um remedinho de ansiedade? Quem não virou o paladino espiritual e proclamou uma seita xamânica de autoconhecimento? Quem não virou técnico do superentendimento neurológico comportamental? Hoje todo mundo é tudo. E ninguém para ver o que é de verdade. Ninguém para ver o que é de verdade. Ninguém se aceita falho, não reconhece os seus erros. Como que uma pessoa dessa vai te ajudar? As faculdades, as universidades, elas são introdutórias e preparatórias, tá? E são essenciais. Pegam pessoas de 18 anos, bombardeiam com diversas disciplinas para que em cima disso ela descubra a sua empatia ou aptidão e se especialize, tá? Cursos são mais direcionados, especializações, capacitações, beleza. Tudo isso é importante. Como é que você vai trabalhar com um recém-formado de 22 anos que só fez faculdade? Ah, mas ele tirou 10 e foi o primeiro da faculdade. Que bom, com certeza. Com certeza ele tem muita técnica, mas ele tem 22 anos, mano. Eu não tô dizendo que você que tem 22 anos não seja competente, qualificado para isso. Ah, então eu tenho que ter 60 anos? Também não é isso. Mas, qual que é o nível de experiência? Casou, teve filho, separou, casou de novo, teve empresa, faliu, construiu de novo, bateu o carro, perdeu familiar, teve dificuldade, bibibibabá. Você tem isso com 22 anos? Não. Você sabe o que é? Não. Ah, mas eu tenho todos os conceitos, eu entendo as manifestações através do sincronismo, da unicidade, a individuação e os aspectos cruzados com as respostas hormonais. Legal, você sabe tudo isso. Maravilha. Você sabe dar colo para a pessoa que está precisando de colo? Você sabe ser firme para a pessoa que está precisando de firmeza? Você sabe o que ela está sentindo de verdade? Ah, então eu só vou poder falar com uma pessoa que se separou se eu for separado? Não, lógico que não. Não é isso. Mas a quilometragem da vida vai fazer a diferença para você entender quais são os efeitos da idade, da passagem, da vivência, da experiência uterina. Os aspectos da infância, da adolescência, a construção, constituição do ser. Estruturas protocoladas, profissionais protocolados, resultados protocolados. O ser é volátil. Nós vivemos na impermanência. O protocolo não funciona. O protocolo é pontual, tá? Então o convite que eu faço para vocês é o seguinte. Eu já fiz outro vídeo falando sobre isso. Tem vídeo pra caralho aqui. A minha obsessão tá totalmente nisso, tá? Compartilhar o máximo de experiências com o máximo de transparência para que vocês traduzam nas suas próprias verdades. Porque sempre que eu penso em ficar quieto, aparece alguém sofrendo, mano. Aparece alguém sofrendo porque foi internada milhares de vezes e não alcançou um entendimento. E tentou, mas não tinha acesso a entendimento amplo. Porque passou por diversas questões espirituais e religiosas e não encontrou também. Porque passou por diversos colegas terapeutas e não encontrou também. Porque
porque fez diversas técnicas, metodologias e sistemas e didáticas com técnicos específicos e não encontrou também. Porque passou pelo guru, pelo xamã, pelo mestre e não encontrou também. E talvez você não encontre comigo. Eu não estou dizendo que eu tenho, porque a resposta está dentro de nós. Mas pessoas que se colocam para atender outras, elas precisam estar prontas em cima de estudo, aprimoramento e atualização constante e experiência prática, vivencial. Não precisa ser o mesmo, tá? Eu nunca fui viciado em jogo, mas eu entendo a mecânica do vício, tá? Então, eu não estou dizendo que temos que viver as mesmas coisas para poder responder as mesmas coisas, mas a gente tem que entender que muitas vezes a gente não está conseguindo avançar porque a gente está preso ainda num protocolo ou num profissional que não está pronto. Ele não está pronto ao nível de não reconhecer que não está pronto e pedir ajuda, em direcionar. Quem trabalha comigo sabe, quem conversa comigo sabe. Eu pego no pé para ir aos complementares. Eu sou o primeiro a dizer, cara, complementa. Procura aquilo, pode ser que seja legal. Isso que você está dizendo, na verdade, é de uma origem que vem através disso. Essa confusão que você aprendeu lá ou com aquele, na verdade não é. Isso vem de uma outra origem. Foi misturado dois conceitos e transformado em um sem compreensão real dos dois distintos. Por isso que você não está conseguindo, porque você está fazendo algo que não leva a lugar nenhum. Ah, mas então o que vai fazer ir para o lugar certo? É entender que esse conceito funciona para chegar até aqui. E esse conceito funciona para chegar até aqui. Se você quiser misturar os dois, talvez você chegue aqui. Mas você vai ter que tentar. Mas antes vamos entender esse conceito e esse conceito. Porque não dá para usar um título, não dá para a pessoa virar e falar, ah, eu sou profissional X da linha Y do método Z. Beleza? Legal, ótimo. O que você vive de XYZ para você? Nada. O que você faz sobre o trabalho do XYZ para a pessoa que está trabalhando com você? Nada. Você só tem um nome. Ah, essa estrutura aqui segue os fundamentos dos conceitos X. Legal. Segue os fundamentos. O que está sendo feito nessa estrutura? Y e Z, nem chega no X. Por que tem o nome? Eu adoraria poder dizer os nomes aqui, de coisas que chegaram para mim, de pessoas desesperadas. Mas eu não o farei, porque não precisa. E, de novo, eu acredito que essas estruturas e pessoas estejam também nas suas jornadas de busca, assim como eu. Eu posso estar errando feio aqui com vocês, com um monte de coisa. Ou pode passar mais uma década e eu vou olhar para isso e falar, caralho, como eu era menino, olha quanta coisa que eu falo aqui. Nossa, não precisava nem falar isso, mas pra quê? Porque faz parte do trânsito. Eu olho para 10 anos atrás, eu vejo coisas que eu fazia e pensava, e hoje eu olho e falo, nossa, que exagero, como eu era menino. Puta, eu pensava isso, caramba, hoje é tão mais simples, tão mais leve. Mas eu nunca perdi esse senso de possível correção, sabe? Incluir coisas novas, excluir coisas velhas, pedir ajuda, saber o meu limite.
Eu tenho limites. Eu tenho limites. Eu sei até onde eu posso ir. Então, essa conversa longa, super prolixa, né? Eu falei tanto sem dizer nada, mas talvez a mensagem principal esteja compartilhada, né? A mensagem principal é: procure de verdade saber tudo o que lhe for entregue, seja de uma estrutura ou de uma pessoa. Procure realmente saber do que se trata aquilo. Se te oferecem um conhecimento X, procure saber mais disso. Se te oferecem um método Y, procure saber mais disso. E essa conversa é para quem já tem discernimento, tá? Você está usando desesperadamente ou está sofrendo uma realidade com o cônjuge, não é a hora de. A reflexão é depois, tá? Para quem não lembra, é o que eu sempre falo. Tem que primeiro cuidar do corpo. Se o corpo não estiver bem, não vai ter acesso nunca à intelectualização, tá? E só a intelectualização pode alcançar o sentimento, porque tudo está no sentimento. Então, assim, o grande cuidado da saúde mental é ter pessoas e estruturas altamente qualificadas, tá? Para que jamais limite a sua expansão de questionamento, tá? Te promova, inclusive, acesso a outras possibilidades da sua expansão intelectual, tá? Para que você acesse o sentimento, cara. E aí, no sentimento, você consegue trabalhar todos os aspectos comportamentais e existenciais. Então, sempre procure saber mais, tá? Se não tá legal numa estrutura, peça licença, conversa com a pessoa, fala, ó, não tô curtindo, não tá legal, não tô me habituando. Pô, eu queria fazer isso, vocês conseguem fazer isso comigo? Ah, não consigo. Pô, então legal, você consegue indicar alguém em algum lugar, alguma coisa pra mim? Ah, não consigo. Não, então tá bom. Então a gente fecha por aqui. Obrigado. Foi bom enquanto funcionou. Agora eu vou tocar outra. Tá com um profissional? Cara, queria trabalhar X coisa com você. Você manja? Porra, manjo. Vambora. Ah, queria trabalhar Y coisa com você. Você manja? Cara, estudei isso na faculdade. Nunca mais mexi porque não é minha linha. Mas eu lembro que eu gostava. Você quer? Vamos fazer um trampo disso então? Cara, deixa eu só dar uma reciclada. Vou pedir ajuda aqui, eu vou conversar aqui. Deixa eu dar uma investigada um pouco melhor. Se eu ver que eu tô legal, a gente cai pra cima, beleza? Beleza. Ô, eu quero fazer a linha Z. Bora. Adoro. Tava esperando pra poder trabalhar isso com você. Entendeu? Cara, não tá legal, não vai dar. Porra, não tô me sentindo bem, quero tentar outra coisa. Obrigado até agora. Obrigado até agora, meu. Acabou. Vai atrás, mano. Vai atrás, velho. Quem vai sofrer no travesseiro sozinho é você, mano. Quem vai ficar com aquela angústia no peito, desesperado, é você, meu. Tá? Então é isso. A mensagem é: questione toda a estrutura e toda a pessoa. Tá? Não em nível de desconfiança, em nível de seriedade. E isso é para quem está incomodado, tá? Se você está bem com a estrutura ou com a pessoa que você trabalha, essas coisas elas não vão nem passar pela cabeça. Tá? Vocês vão trocar, vai ser fluido, vai ser gostoso, um vai aprender com o outro, sabe? Vai ter direcionamento, vai ter acolhimento, vai ter a porra toda. Agora, essa conversa são para as pessoas que estão realmente muito desamparadas. E muito. Eu não imaginava. Como, para fechar, vai, chega, tô falando pra caralho. Eu não imaginava, até eu tô indo pro meu segundo ano nessa participação de ofício, né? Então agora eu tô na praça, por assim dizer. E também nos aspectos acadêmicos. Eu não fazia ideia, eu não imaginava como tem falta de conhecimento,
como tem falta de acolhimento, como tem falta de direcionamento, como existem estruturas e pessoas incapacitadas para trabalhar. É assustador. E de novo, não estou dizendo que eu sou o capacitado. Já falei um monte aí, né? Não preciso me defender mais. Porque até então eu vivia na bolha dos grupos de 12 passos. E a bolha dos grupos de 12 passos é 1000 grau, é outra história, tá? É outra história. E ali, obviamente, eu já vivi e vivo experiências que nem Hollywood consegue, sabe, dramatizar. Ali é a vida real, né? Mas existe fora desse núcleo, né? Toda essa vida de pessoas perdidas. Codependentes, cônjuges, familiares, pessoas que se relacionam, sofrendo tanto, cara. Puta, sem, sabe, sem sensibilidade, sem conhecimento, sem uma direção. E não é por mal de ninguém, é porque o vício é um mistério, o tratamento é um mistério, é uma doença invisível, maldita, cara, que é altamente destrutiva, transformadora, cara, faz a pessoa virar um monstro. E é difícil de entender que é doença e todo mundo sofre e é horrível. E os profissionais também, sabe, acreditando no bem, querendo fazer, estudando, e ali super teórico, e isso e aquilo, e, mano, caralho, e todo mundo sofrendo, brother. Cacete, brother, cacete, brother. Por isso eu vou continuar aqui, cara. Pra quem se identificar comigo, eu fazer tudo que eu posso, cara, para ajudar, para você descobrir a sua verdade, traduzir para sua verdade, sabe? Porque quem não se identificar comigo vai se identificar com outra pessoa, e tem muita gente boa aí. Aquele meu vídeo que eu falo dos profissionais de rua mostra o quanto eu admiro e tenho orgulho e gosto de pessoas direitas, sabe? Que exercem com paixão e com conhecimento e com profundidade. Então, eu não tô só falando mal. É que eu tô preocupado, porque, porra, eu não imaginava que existisse tanta gente sofrendo, cara. Mas nossa. Olha, que cacete. Mas, onde há sofrimento, há esperança. E nós vamos lutar pela esperança, pelo bem, pelo amor, pela verdade. Existe, eu acredito em vocês, profissionais e estruturas de bem, que exercem princípios e valores reais, que qualquer sugestão de aspecto pessoal é sugerido e clarificado como um complemento, não sendo parte de um princípio já estruturado, regido, formatado. Assim como eu faço, como eu tenho cuidado, porque nada vale de mim para vocês. Só o de vocês vale para vocês. Por isso eu insisto em transparecer toda a honestidade que eu consigo resgatar, todos os momentos dos mais frágeis até os mais fortes, feliz, triste, cheio de energia, alegórico e etc. Porque é tudo muito misterioso e enigmático no mundo do vício e da recuperação. E a minha esperança é que você traduza para as suas próprias verdades e compartilhe. É só isso. É só isso. E eu tô aqui com vocês. Mas ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos.
Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!